André, agora vamos iniciar aqui essa análise do jogo mesmo, o que foi essa partida taticamente, tecnicamente, o que aconteceu. Vou colocar a arbitragem a princípio, até para a gente saber mais detalhes. Primeiro, já retirar aqui. O famoso quem sabe faz ao vivo. Agora sim. A arbitragem do Breno Souza foi auxiliado pelo Bruno Pires e o Igor Alves, e no VAR o Jefferson Ferreira. Uma arbitragem muito tranquila, na minha visão, até sem cartões distribuídos. Concorda? Passou totalmente despercebida a arbitragem, né? Não teve nenhum lance para se reclamar, não vi nenhuma reclamação de nenhum dos dois lados. Foi um jogo também muito tranquilo. Às vezes a arbitragem ela depende também dos jogadores colaborarem em campo, né? Quando o jogo é muito tenso, é um jogo mais difícil. O árbitro tem que ficar ali mediando, aplicando cartões, conversando, e esse jogo não teve isso, teve os dois times tentando jogar futebol. E também eles tiveram a sorte de não ter nenhum lance polêmico, nenhum lance muito ajustado, de um impedimento, de um suposto pênalti. Teve uma reclamação do Anápolis lá no primeiro tempo, assim, mas foi só na hora, um jogador lá que tropeçou na área. Não teve assim nenhum outro lance que possa chamar a atenção, não. Foi um jogo muito tranquilo, para uma arbitragem também tranquila do Breno Souza, dos seus auxiliares e do Jefferson e a sua equipe no VAR. Isso aí, até mais dados estatísticos desta partida. Posse de bola, o Anápolis foi superior com 57% da posse de bola contra 43% do Atlético. Total de chutes ao gol ficou equilibrado, 12 para o Anápolis, 11 para o Atlético. Porém, chutes no gol, o Atlético chutou no gol 5 vezes, o Anápolis apenas uma vez. Escanteios, 5 para o Anápolis, 2 para o Atlético. Impedimentos, um para cada lado. Como nós falamos, sem cartões distribuídos pela arbitragem do Breno. Agora, a escalação, as escalações com as substituições, a gente coloca aqui na tela para vocês agora. Paulo Vitor no gol pelo Atlético, Matheus Ribeiro, Tito e Adriano Martins na zaga. Tito marcou o segundo gol do Atlético. Na lateral, Guilherme Lopes foi o titular, depois substituído por Romão. O meio de campo com Igor Henrique, Lima e Jader. Depois, Klebert, da base, apenas 17 anos, entrou no lugar do Lima. Ariel substituiu o Jader. Enquanto no ataque, Vitinho, Léo Jacó e Kevin Ramires. Léo Jacó, que abriu o marcador logo ali aos 5 minutos do primeiro tempo. Jean Dias, no intervalo, entrou no lugar do Vitinho. E Tylon entrou no lugar do Kevin Ramires. O Tylisson deixou memórias aqui da última temporada, mas esse é outro garoto da base. Enquanto o Anápolis esteve com essa escalação: Paulo Henrique no gol, Marinho na lateral direita, Rafael, Cauã. Foi substituído em seguida pelo Robson. Lucas Cirilo na lateral esquerda. Depois, Borim entrou em seu lugar. Meio de campo com Guaribe, Samuel Michaels e Vinícius. Em seguida, o Nenê Bonilha entrou no lugar do Samuel. Ataque com Douglas, Vinícius e Fernandinho. O Lagoa entrou no lugar do Douglas e Gonzalo entrou no lugar do Vinícius. E aí, André, esse espelho de escalação, na sua opinião, foi as melhores opções dos dois técnicos? Aí, a melhor opção para Rafael Lacerda e a melhor estratégia do Ângelo? Acredito que sim, né? E nós vimos aí muitas estreias na equipe do Atlético, né? Muitas estreias. Estreou mais de meio time aí. Dos remanescentes, né? Tava o Paulo Vitor, o Título, o Adriano Martins, no time que entrou jogando. No restante aqui, tudo estreante. Matheus Ribeiro, reestreante, já tinha jogado no Atlético. Aí Tito e Adriano Martins, que já estavam, entrou o Guilherme Lopes. Eu até achava que seria o Romão, entrou o Guilherme Lopes, ex-Bragantino. Aí no meio, o Igor Henrique, o Lima, o Jader,
Kevin Ramírez, o Vitinho e o Léo Jacó. Então, todos estreantes aí na formação que entrou jogando e que teve os melhores momentos do Atlético no jogo. Porque no segundo tempo, o time cai de produção fisicamente e quem entrou não se destacou, não manteve. Tanto é que dá aí para o Anápolis essa diferença de posse de bola. E o que você trouxe dos números aí, eles meio que refletem a realidade. Um falso domínio do Anápolis. Ele dominou, mas não concretizou as jogadas, apenas um chute em que ele deu trabalho para o goleiro Paulo Vitor e nos outros não, enquanto que o Atlético foi muito mais objetivo. A menor posse de bola do Atlético foi muito mais letal, muito mais perigosa para o Anápolis, deu muito mais trabalho, teve muito mais trabalho o goleiro Paulo Henrique do que o goleiro Paulo Vitor da equipe do Anápolis. Em relação à escalação do Galo, dá para ver aí como o time perde em relação ao ano passado. Por exemplo, o Fábio, lateral direito, que foi emprestado para o Goiás, chegou a fazer pré-temporada com o Anápolis, foi apresentado hoje lá no Barra de Santa Catarina. Então, o Anápolis ele negocia um dos seus principais jogadores. O Fábio, nos últimos anos que ele jogou no Goianão, ele foi o melhor lateral direito de quase todos os campeonatos. Ele era eleito o melhor lateral, tanto isso fez com que ele tivesse oportunidade no Vila e depois no Goiás, e agora ele vai jogar num concorrente do Anápolis, na Série C do Campeonato Brasileiro. Olha como são as coisas, né? Você perde um dos seus principais jogadores para um concorrente. Aí, por exemplo, o Ariel, que no ano passado, inclusive, jogou muito contra o próprio Atlético no Ascioli, o Ariel hoje é reserva do Atlético, entrou no segundo tempo. Então, o Anápolis não tem hoje um jogador como o Ariel. O Gonzalo voltou. O Gonzalo é um centroavante altão, mas também falta habilidade. O Anápolis tentou aproveitar a estatura dele com o jogo aéreo, mas é um negócio muito manjado e o Atlético conseguiu evitar qualquer perigo ali do Gonzalo na área. E outro jogador que perdeu, né, por exemplo, o Cadu. O Cadu está lá no Goiás. Então, perdeu vários jogadores importantes. Tem o Paulinho, que foi lá para o Maringá, o que joga de primeiro, de segundo volante, o Paulinho, que jogou no Vila Nova, que foi destaque do Goianão, destaque do acesso do Anápolis. Ele também não está mais no clube, então o Anápolis perdeu muitos jogadores e, pelo que a gente viu de início, não está conseguindo repor com tanta qualidade. Embora o que eu tenha gostado mais do Anápolis tenha sido o atacante Douglas. Bom jogador, habilidoso, levou perigo para a defesa do Atlético, então o Douglas foi ali o que se salvou na peça ofensiva do Anápolis. Exatamente essa anotação que eu também fiz sobre a partida. Foi um Atlético Anápolis atacando no famoso 4-3-3, em termos de destaque assim para a torcida. Eu vi o Igor Henrique um pouco preso na marcação, sem dar liberdade, sem conseguir dar a liberdade necessária para o Lima e o Jader. Tanto é que teve até ali uma pequena discussão entre os dois em um momento, sobre quem voltava para buscar a bola, quem atacava, mas são fatos de primeiro jogo, eu entendo dessa maneira e até saudável. Os laterais do Atlético eu vi se apoiando muito em bolas cruzadas. Ponto positivo, que foi assim que saiu o primeiro gol, em uma invertida de bola, que aí o Matheus cruza para o Vitinho, que acha o Léo Jacó. Por isso, eu entendo, né, que foi algo trabalhado pelo Rafael Lacerda, pelo técnico Rafael Lacerda, essas invertidas de jogadas. O Anápolis buscando muito o jogo físico, mas, na minha opinião, não acabou sustentando esse próprio jogo físico. Se cansou e não teve esse ímpeto na última parte do campo de oferecer risco, de fato, ao Atlético. Agora, o Douglas fez uma bela partida. Foi o jogador mais agudo, foi o jogador que levou
tentou levar perigo. O Douglas buscou muito mano a mano, acabou levando vantagem ali 2 ocasiões, inclusive na que o Anápolis pede o pênalti na sequência da jogada. Para mim também nada a marcar, situação normal. Porém, o Atlético jogou com a experiência dos seus próprios atletas, por mais que seja um time mais novo. Eu entendo que é um Atlético mais novo, porém ali com jogadores com bagagem. O Lima vem de um Atlético Paranaense que tem já a sua certa pressão. O próprio Léo Jacó, que jogou, vem de um Vasco da Gama e sabe o que é jogar em equipe que precisa de resultado. No segundo tempo, como o André falou, o Anápolis também tentou buscar o resultado, mas sem o ímpeto e sem a qualidade necessária. Acho que o André resumiu muito bem quando cita que faltou qualidade técnica ao Anápolis. Quando ele se desfaz de algumas dessas peças, mostra a preocupação para o restante da temporada. Não é um time que está pronto. Nitidamente, nós podemos observar isso. O tanto deixou aberto o lado para o Jean Dias, entrou muito bem o atacante do Atlético, que a, cruzou a bola e aí quase que o Léo Jacó faz o segundo. O Jean Dias novamente insiste em cobrança de escanteio. Tito acaba ampliando o placar, finalizando ali nos 2-0. Mas enfim, é essa a nossa análise de jogo. Mas algo a considerar, André, sobre de detalhes assim que você acabou percebendo? Não, é de ressaltar também o bom público, né? Que tivemos hoje, superando assim o primeiro jogo do Atlético na temporada passada, com 2.900 pagantes. Eu não sei o tanto de pagantes, eu sei que o público total divulgado pelo Atlético, mais de 5.000. E as arquibancadas estavam com um número razoável de torcedores. Assim, para o primeiro jogo de estreia, logo em janeiro, vindo de um ano difícil que o Atlético teve, então o torcedor ele atendeu o chamado do Adson Batista no meio da semana, né? Que disse que o torcedor tinha que comparecer. Então, compareceu em bom número e, ao que tudo indica, deverá ser o maior público da rodada. O outro jogo que deve ter muito público é o jogo da Napolina, com a expectativa aí da volta da Rubra à primeira divisão. E deve ter também, pelo menos no Bordeiro, um público bom no jogo lá de Nerópolis, que a prefeitura lá faz uma promoção, tal. Talvez tenha mais gente no borderô do que nas arquibancadas, mas em termos de arquibancada e de números absolutos, eu acho que esse jogo do Atlético possivelmente será o de maior público da rodada. É isso aí, e trazendo a informação aqui, o nosso grande Charlie Pereira compartilhou o público pagante 4.733 e o público presente 5.267. Bom público mesmo para uma primeira rodada, em detrimento de tudo o que estava acontecendo nesses últimos dias e na última temporada com o Atlético. E agora